Olá, seja muito bem-vindo de volta ao nosso projeto Show das Crianças. E nesse vídeo eu vou fazer com que traga a pergunta e a resposta para a tela do sistema. Então pode ser que fique um pouquinho mais longo, porque a gente vai usar mais funções aqui até para formatação. Então acompanhe que você vai conseguir fazer direitinho. Se você tem acompanhado os vídeos que eu tenho postado aqui na parte de interface gráfica, eu acredito que você já é capaz de fazer isso sozinho, né? Utilizando uma lógica, tente fazer. Se você não conseguir, não tem problema, vou mostrar como faz. E a partir do que eu mostrar aqui para você, você com certeza vai conseguir fazer as outras etapas sozinho, tá? Então vamos lá, vamos criar mais uma função. Se você ainda não deixou o like no vídeo, deixe aí para ajudar a compartilhar com mais pessoas isso também, tá? Vamos criar aqui mais uma função. Selecionar perguntas, passar o self, pass. Se você perceber aqui embaixo tem mais perguntas do que tinha quando a gente colocou, né? Porque eu cadastrei aqui offline mais perguntas. Então você faça isso no seu jogo, você cadastre mais. Quando eu clico aqui novo jogo, ele apenas imprimiu esse monte de perguntas aqui de nível fácil, médio e difícil, que é para a gente testar lá o funcionamento. Então, para eu ficar cadastrando uma aqui no vídeo não era viável, e você faça isso aí, coloca níveis de pergunta e coloque no seu sistema para testar se realmente ele pegou essa função funcionou, tá? Agora, vindo para a função selecionar perguntas, o que a gente vai fazer? Fazer um check para saber o número de perguntas que a gente tem. Então, if self.numPerguntas menor ou igual a 5, então a pergunta vai ser de nível fácil, tá? Aí vamos colocar aqui o elif self.numPerguntas for maior que 5 and self.numPerguntas menor igual a 10, então ela vai ser de nível médio. E aí, caso ao contrário, todas as perguntas vão ser difíceis, tá? Então aqui é dessa maneira que a gente vai fazendo um check no número de perguntas para identificar se ela é do nível fácil, médio ou difícil. Se você aumentar esse range, vai ser mais perguntas fáceis. Se eu colocar 10 aqui, vai ser 10 perguntas fáceis. Se eu colocar 20, 10 perguntas médias e o restante difíceis, tá? Você coloca o nível que você quer, a quantidade que você deseja aí no seu projeto. Aqui, se eu colocar o else, não vai ter fim o jogo, né? Então, uma coisa que eu esqueci é assim, vamos colocar elif, só para eu testar, self.número de perguntas é maior que 10 and self.número de perguntas menor do que 15, menor ou igual a 15, ele vai ser do nível difícil. Aqui que seria o nível difícil. E aqui no pass, aqui no else, maior do que isso, eu ganhei o jogo, tá? Então, senão o jogo não vai ter fim. Você ganhou. Você venceu. Né? Então, senão o jogo nunca tem fim. Se você quer que o jogo nunca tenha fim, que a pontuação máxima que a pessoa conseguir, você pode tirar essa última condição e você vai ter. Então, aqui retomando, nível fácil, nível médio, nível difícil e a partir da 15ª pergunta, a pessoa vence o jogo. Tá? Agora vamos fazer a função. A primeira aqui que é do nível fácil. Então, como você já deve ter visto, né, a gente precisa pegar uma pergunta. Então, vamos colocar uma variável pergunta, que vai ser igual o self.perguntas fáceis, que é exatamente essa aqui que a gente está selecionando do banco, né? Perguntas fáceis. E vamos selecionar uma pergunta de forma randômica, tá? Utilizando a função aqui built-in do Python, que é o random, para ele selecionar o tipo de pergunta. Então, para isso, a gente vai vir aqui e importar o random. Import random. E agora sim a gente consegue fazer de forma randômica aqui a nossa pergunta. Se você nunca utilizou o método random, ele vai sortear aqui de uma forma
randômica a pergunta que eu tenho. Então, você percebe que eu tenho várias perguntas no nível fácil. Eu vou colocar aqui o random ponto rangeInt, que ele vai inteiro. E aqui eu vou abrir e fechar os parênteses, vou colocar o 0 aqui, que vai partir do 0, da pergunta 0, que é o índice da minha lista, até o tamanho do meu self.perguntas fáceis, e aí eu vou colocar -1, porque o índice começa do 0, tá? Então para que isso fique claro para você, que você entenda, que é o objetivo é que você aprenda o que está acontecendo aqui, eu vou mostrar aqui um exemplo no Jupyter Notebook, aqui que eu coloquei, que eu estou importando o random. Então imagine assim, quando a gente selecionar do nosso banco de dados, ele vai retornar uma lista com várias tuplas contendo as perguntas e as respostas e a resposta certa, ok? E aí a gente vai ter que sortear as perguntas para que não fique na ordem, né? Então assim o jogo não vai ficar legal. Então vamos colocar aqui, por exemplo, pergunta 0. Quando eu colocar o índice 0 aqui, ele vai selecionar a primeira pergunta. Ó. É a primeira. Se eu colocar o 1, ele vai colocar a pergunta lá de índice 1. Então eu quero que isso seja feito de forma randômica. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar o random. Então random.rangeInt, que ele vai sortear um número inteiro, né? Qual que vai ser o número inteiro? Vai ser a partir do 0 até o número maior. Qual que é o número maior? Meu número B aqui, o índice B. Eu preciso contar o tamanho da minha lista. Então, qual é o tamanho da minha lista? Len de pergunta, né? Como o meu índice começa no 0, ele vai passar o índice, então ele pode dar o erro. Por esse motivo, eu coloco -1. Quando eu coloco -1, ele vai sortear uma pergunta cada vez que eu passar aqui. Por exemplo, ele colocou como se diz 5 em inglês. Se eu executar novamente, ele já vai para outra pergunta, sorteando várias perguntas cada vez que eu inicio o jogo. Então, é dessa maneira que a gente utiliza o rangeInt. Espero que tenha ficado claro. Eu gosto de explicar os detalhes, principalmente para quem está iniciando, para não ficar confuso o que está fazendo, tá? Então, voltando aqui, acho que você já entendeu o funcionamento disso. Agora, a gente vai continuar com o código. Depois disso, o que a gente precisa fazer? Quando ele sorteou uma pergunta, eu preciso tirar ela da lista. Então, se você mexe com lista, você deve saber que para remover um item da lista, perguntas fáceis, .remove a pergunta que ele sorteou. Então, ele vai remover da minha lista para que na próxima pergunta não corra risco de cair a mesma pergunta. Então, uma lógica aqui para tirar a pergunta que foi sorteada. Agora, a gente precisa alimentar o nosso label que a gente criou. Então, self.label. Eu não lembro qual que é o label que eu coloquei, então por isso eu vou lá no Qt Designer e colocar o nome dele, senão eu não vou saber que tem dezenas de label. Eu não lembro qual que é e eu preciso alimentar ele com uma pergunta. Então vamos abrir a nossa interface aqui no Qt Designer. Vamos passar para a parte do label. Clicar no label e ver qual é o nome que a gente colocou lá no label. Então, no caso aqui é label 2, você pode até nomear ele para LBL pergunta, que fica mais fácil para a gente identificar. Então, você já sabe que ele é a pergunta. E aí você vai voltar para a tela inicial do jogo, salvar, e vamos converter novamente lá aqui no Python. Vamos fechar a interface e converter novamente. Para converter, você já sabe como faz, né? PySide2, -uic, aí show.ui, que é o nome da nossa interface aqui, ó. E aí vamos colocar o i main.py, tracinho o aqui, né? Faltou o tracinho o. O i main.py, ele vai converter e agora a gente consegue usar LBL pergunta. LBL pergunta. Fica mais fácil para a gente identificar. .setText. A gente vai setar o texto da nossa pergunta agora com o primeiro índice, que é o índice 0 é o ID da pergunta e o índice 1 é a pergunta. Então a gente vai colocar aqui a pergunta, vai ser o índice 1. E aí ele vai setar lá
com a pergunta que a gente está colocando, tá? Vou salvar aqui. Se ficou confuso, voltando aqui, a gente vai... A pergunta que vai ser, quando a gente sortear aqui, eu vou colocar uma variável P. Eu vou colocar o P vai ser o 0, o índice 0. Aqui, o 0 é o número, né? O 1 que eu coloquei lá. Ele vai trazer a pergunta, então é isso que a gente está fazendo lá. Pegando o índice e colocando lá na nossa pergunta para ele alimentar o nosso label lá, nesse caso, tá? E aí, como que a gente faz? Eu vou apagar aqui os prints que a gente colocou. Self.selecionar perguntas. Vamos chamar essa função aqui para que ele traga lá a nossa pergunta. Então vamos testar aqui, ver se vai funcionar. Falta os outros níveis, né? Jogar. Deixa eu ver. Range int, tá vendo? Tá escrito errado. Ele falou que range int. Eu escrevi errado, por isso que ele apresentou esse erro. Vamos executar novamente. Acontece da gente digitar errado. Perguntas fáceis. Eu também acho que eu errei aqui. Deixa eu ver. Self.perguntas fáceis. O land self.per. Estava escrito errado. E aí ele vai dar erro mesmo. Então, se você errou também aí, coloque no seu. Acredito que você tenha digitado certo. Eu digitei errado. Então, ele vai dar erro. É bom que aconteça. Tá vendo aqui, ó, qual é a soma de 2 mais 2? Se eu colocar um novo, ele vai mudando as perguntas. E agora não tem alternativas. E como o vídeo já ficou longo demais, eu quero que você continue esse vídeo. Você continue fazendo e traga os níveis das perguntas, que na aula seguinte eu vou continuar trazendo os outros elementos, alimentando cada um dessas posições aqui, tá? Então, como exercício para que você possa treinar, eu mostrei como faz, e agora eu quero que você faça e traga as alternativas e os outros níveis que eu coloquei aqui, que é o nível médio, fácil e difícil, tá? Na aula seguinte eu continuo com vocês. Muito obrigado por quem assistiu. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e compartilhe com os amigos. E até a próxima aula. Tchau, tchau.